Olá pessoal, boa noite, graça e paz, tudo bem com vocês? Que alegria estarmos juntos para mais uma transmissão ao vivo aqui do projeto Amor Autêntico. Quem fala com vocês, Fernando Gomes. Se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, por favor, coloque aqui nos comentários. Desculpa aí, nós tivemos alguns minutinhos de atraso. Vou esperar um pouco aí o pessoal entrar. Vai convidando a galera para essa live de hoje. Hoje o tema promete muito. Na verdade, é um tema muito esperado por vocês. O tema sobre fertilidade, sobre vida sexual. Hoje com a presença de uma pessoa muito especial, nosso querido Dr. Felipe Duarte, que tem feito um belo trabalho nessa área, tanto na parte clínica, como também na parte da formação humana, afetiva, sexual. Uma pessoa aí, graças a Deus, muito capacitada, e vai estar conosco aqui nessa noite, partilhando, batendo um papo, conversando e trazendo para vocês aqui, enfim, essas orientações para ajudar no crescimento de cada um. Então, se vocês estão me vendo bem, me ouvindo bem, coloque aqui nos comentários, clica aqui também no aviãozinho e vai compartilhando aí para todos os seus contatos, tá bom? Então eu já vou procurar aqui o Dr. Felipe para a gente não demorar mais, para ir direto ao assunto, para a gente bater esse papo aí tão gostoso na noite de hoje, tá bom, pessoal? Que Deus abençoe a todos nós, Deus abençoe cada um de vocês, que Nossa Senhora, que o Espírito Santo também possa nos iluminar, que a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós, tá bom? Vamos lá então. Deixa eu procurar aqui o Dr. Felipe. Deixa eu chamá-lo aqui. Assim que você, Felipe, puder fazer o pedido de entrada, eu já te adiciono aqui na chamada, tá bom? Vou até escrever aqui já o tema da live, né? Fertilidade e vida sexual. Isso. Maravilha. Pessoal, então, esperando aí o Dr. Felipe fazer o pedido para a gente adicionar ele, eu quero já dar alguns recados importantes para vocês, tá? O primeiro deles é que nós vamos retomar aqui com vocês uma nova sequência aí de lives, né? A gente estava aí um pouquinho parado com as lives aqui, todo mundo tem os seus trabalhos, suas atividades, né? Eu tenho aqui também minha jornada aqui de compromisso, de trabalho, mas o pessoal sempre espera aqui o nosso conteúdo do projeto Amor Autêntico, e eu vou também trazer, na medida do possível, alguns convidados para estarmos juntos aqui. E o Dr. Felipe hoje vai ser um desses primeiros convidados, né? Nós estamos retomando essa nova live, partilhando com vocês aqui conteúdos que vocês mesmos pedem para nós com muita frequência, e que muitas vezes, né, vocês acabam achando ou não conhecem outras pessoas que já trabalham esses assuntos. Então eu vou trazer essas pessoas aqui para que essas pessoas possam ajudar vocês diretamente aqui através do nosso trabalho do projeto Amor Autêntico, tá bom? Então, inclusive, se vocês tiverem sugestões aí de temas, de assuntos para serem abordados, é só vocês enviarem, que eu vou colocando aqui na nossa agenda de conteúdo, tá bom? O pessoal está dizendo aqui, ó, até que enfim, louvado seja Deus, que bom. O pessoal que já tinha pedido a live também está aqui, eu tô vendo, várias pessoas, né, a Carol tá aqui com a gente, Deus abençoe, Carol, tamo junto, grande abraço. A Yara também está aqui conosco. O Dr. Felipe, eu encontrei ele aqui já, ó, cheguei, maravilha. É só fazer o pedido de entrada aí, viu, Felipe? O pessoal aqui da comunidade de presença está conosco, conectado também. Deus abençoe. Louvado seja Deus. Que bênção, hein? Louvado seja Deus. Então, pessoal, só para dar uma introdução aqui no assunto com vocês, essa live aqui é muito esperada, porque graças a Deus muitas pessoas acompanham o projeto. Nós temos também um grande número de seguidoras femininas, ou seja, mulheres que seguem a gente, né? E muitas vezes
as perguntas que chegam até a gente. Ah, eu vou tentar então eu mesmo colocar ele aqui na chamada. Entrar ao vivo. Vou colocar ele aqui. Vamos ver se dá certo. Oi. Deu certo? Maravilha, então. Deu. Boa noite, Aí, Felipe. Tudo bem? boa noite, Fernando. Graças a Deus. Tudo certo e contigo? Tá me vendo, me ouvindo bem? Agora tô. Minha internet está meio estranha esses dias Não. aí. As coisas não estavam se encontrando, mas acho que agora deu certo, né? Tá todo mundo me vendo aí Seja direitinho. bem-vindo, uma alegria conhecê-lo pessoalmente. A gente só conversou pelo direct ali, né? Agora, viu, pessoal? Quem sabe faz ao vivo, né? A gente está se conhecendo pela primeira vez e junto com vocês, né? Então, prazer enorme, né, estarmos Sim, juntos. sim. A rotina corrida, né? É complicado, assim. Eu me encontro com muitas pessoas, assim, pela primeira vez nas lives mesmo, né? E Sim, boas à sim. volta. Tem muita gente boa espalhada pelo Brasil, a gente acaba até admirando o trabalho de cada um, né? Vendo ali o empenho de cada um para fazer o melhor, né? Só que nem todo mundo conhece todo mundo, a gente acaba seguindo e recomendando. Eu já te recomendei para muita gente, aí você nem está sabendo. E quem pediu tua presença aqui já faz tempo é os próprios seguidores nossos aqui, que muitos já te conheciam, outros nós indicamos, né? E a galera estava ansiosa. Só que o pessoal, não é culpa minha não, viu? Que esse cara aqui, ele é muito ocupado, viu? É difícil para pegar ele no laço aí, ó. Eu praticamente ganhei na insistência. Essa live já tinha sido pensada já, acho que há alguns meses, na verdade, né? É difícil. Sim, Ela sim. foi marcada para segunda, não pude, mas é difícil mesmo. Até agora Mas mesmo eu estava maravilha. preocupado, porque eu estava atendendo aqui de casa, né, até a teleconsulta até agora, às 20 horas. Então, às 20 horas acabava e às 20 horas tinha live. Eu falei, caraca, eu espero que não tenha nada errado. Mas deu certo. Louvado seja Deus. Portanto, nós estamos juntos aqui. E eu também não tinha me programado também para sexta, a gente acabou mudando de última hora aí. Aí eu dei um jeito com a minha esposa, até por isso que atrasou um pouquinho para entrar, Sem né? Deu problema. um jeito aqui, ela está na reunião cuidando da nossa filha e está dando tudo certo, né? Se não fizer assim, não sai. Não sai. Felipe, então, primeiramente, para a gente ir direto aqui no assunto pessoal, né? Já tenho a oportunidade de conversar mais, conhecer melhor, né? Mas eu quero, primeiramente, agradecer você pela presença, parabenizar você pelo belo trabalho que você tem realizado, né, na internet, não somente como médico, né, mas também como um formador católico, um formador na área da formação humana, afetiva, sexual, que eu vejo que é uma grande necessidade, né? Nós iniciamos o projeto Amor Autêntico por causa dessa carência na Igreja Católica mesmo, de apostolados, projetos, né, pessoas que realmente se dediquem a esse tipo de iniciativa. E eu estou feliz cada vez mais de ver que mais pessoas que têm, graças a Deus, uma bagagem, uma boa formação, têm se colocado também à disposição de ajudar outras pessoas. Até vi esses dias que você lançou um trabalho sobre castidade, que, puxa, achei super bacana, porque precisa, né, falar sobre esses assuntos com leveza, mas ao mesmo tempo com firmeza, mas com beleza, com verdade, né, com significado. Então, primeiramente, eu quero começar já te parabenizando pelo seu trabalho e agradecer pela sua presença aqui conosco. E hoje, né, a proposta da nossa conversa, basicamente sim, seria a gente falar um pouco sobre fertilidade, sobre vida sexual, né? Tem muitas meninas solteiras que acompanham o nosso projeto. Se elas quiserem participar mandando perguntas, elas podem perguntar durante a live. Mas as perguntas que mais aparecem aqui é aquela, mas o que é esse tal de métodos naturais que a Igreja Católica fala? O que é? Como que eu faço para reconhecer o meu corpo? Lógico que não dá para a gente responder todas essas perguntas aqui, mas eu acredito que algumas linhas, né, para a pessoa começar a buscar, ir atrás, eu acho que é importante. Porque eu tenho visto nosso projeto de acompanhamento com casais, noivos, né, aqui na internet, às vezes a pessoa deixa para perguntar isso um mês antes de casar, entendeu? Bem perto do casamento, logicamente que não vai dar para ela descobrir totalmente como funciona o corpo dela em um mês, né? E aí entra questões também, você não precisa entrar necessariamente nisso, porque tem à vontade, questões morais, ensinamentos da Igreja Católica sobre a vida sexual dentro do casamento,
mas eu gostaria que você trouxesse não somente uma contribuição na questão moral que a igreja ensina, mas essa parte mais prática mesmo, né? Como orientar uma mulher para ela conhecer melhor o seu corpo, a fertilidade, como funciona o corpo dela. Aí eu passo a palavra para você, você pode ficar bem à vontade e eu vou, à medida do possível, fazendo alguma interferência, trazendo uma pergunta ou trazendo uma partilha de alguém que escrever aqui, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Bom, eu agradeço aí toda a introdução, né? Fico sempre muito feliz de conseguir conciliar os horários e tudo mais. A gente está vivendo uma espécie de volta às redes sociais depois desse último projeto que foi o aulão sobre castidade. Até porque foi um período difícil que muita gente sumiu do Instagram, inclusive eu, né? Teve um problema aí de divulgação dos nossos trabalhos. A gente some de vez em quando, aí todo mundo acha que eu não estou fazendo nada, mas na verdade eu estava, só o Instagram que eu não estava entregando para as pessoas. Então é bom voltar hoje. Eu percebi que a galera está recebendo mais o meu conteúdo. Eu também dei uma paradinha, estou voltando hoje também, viu? Fiquei uns dias aí sem fazer live. E estou voltando depois desse projeto do aulão, que foi semana passada, na verdade, né? E estou voltando hoje aí também da nossa primeira live, que seria essa segunda já. Eu fico feliz de poder estar sempre conversando aqui com jovens e pessoas que estão se preparando para a vida matrimonial. Como você falou, vão tentar, na grande maioria das vezes, se deparar com os problemas inerentes à vida sexual, faltando 30 dias para o casamento, ou muitas vezes quando vão marcar o casamento, né? Que ainda é muito pouco. Você vai lá na igreja, vai marcar o casamento, e aí o padre exige que você faça o curso de noivos, né, em algum momento. Se você ainda não fez, você vai ter que fazer durante esse percurso aí até o casamento. E aí já começa o nosso grande problema, né? Porque as pessoas tendem a se preocupar com várias coisas. Aí começa a preocupação com o salão de festas, com a decoração da cerimônia, buffet, banda do casamento, lua de mel, aquelas coisas todas, e aí dá tudo certo e no final dá tudo errado. Porque na grande maioria das vezes esses casais não se depararam com aquilo que pode realmente que realmente tem a ver com a vida conjugal, né? E eu vejo muito isso e fazendo um meia-culpa da igreja, por assim dizer, né, também. A gente não pode fechar os olhos para essa questão, e é por isso que trabalhos como o teu aqui são muito importantes, porque na grande maioria das vezes a gente vê que esses casais vão fazer curso de noivos durante um final de semana, como se fosse um drive-thru. Você está lá naquele percurso do casamento pensando em vários compromissos que não fazem a mínima diferença. No meio desse percurso tem um final de semana que os casais olham lá na agenda, ih, meu Deus, ainda tem esse final de semana aqui, ainda tem esse curso de noivo para fazer. Ainda vai amarrado para o curso. Vai amarrado, exatamente. Eu acho que o curso de noivos deveria durar 1 ano. Né? O número de casamentos na Igreja Católica cairia drasticamente. E isso seria realmente muito bom. Né? Algumas pessoas podem me criticar muito por isso, mas eu acharia ótimo que o número de casamentos dentro da Igreja Católica diminuísse ao máximo. Por quê? O número de casamentos na Igreja Católica é uma coisa e o número de casamentos católicos é outra coisa. É isso mesmo. A gente precisa fazer com que mais casamentos católicos aconteçam e menos casamentos na Igreja Católica aconteçam. Isso tem tudo a ver com sexualidade. Porque quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando não é de sexo. Essa é a maior dificuldade que as pessoas têm de entender sobre isso. O tema da live hoje é fertilidade e sexualidade, né? E quando a gente está falando de fertilidade e sexualidade, nós estamos falando de uma questão fundamental para a vida sexual do homem. Ainda que ele ainda não esteja casado e nem tenha filhos. Porque você muito bem fala e você se apresenta na sua página, né, Fernando, como um projeto que ajuda as pessoas a viverem melhor. Como é que se diz? Sim, a sexualidade a partir da teologia do corpo, né? À luz da teologia do corpo de São João Paulo II. São João Paulo II. Este querido senhor, antes de ser papa, antes de ser, ou talvez durante o período em que foi cardeal, antes disso, na verdade,
quando ele era só Karol Wojtyla, ele era também um filósofo personalista, né? E o que isso quer dizer, na verdade? Isso quer dizer que João Paulo II, à época ainda Karol Wojtyla, era um teólogo e um filósofo entusiasta da vida humana. Entusiasta da vida humana. E que queria descobrir a todo custo qual era o sentido da existência do homem. E extrapolou isso para a sexualidade. Então, Karol Wojtyla, na verdade, São João Paulo II, ele é o Papa que fala sobre castidade, ele é o Papa que fala sobre sexualidade, ele é o autor dessa obra maravilhosa que é a Teologia do Corpo, mas ele é um grande entusiasta da vida humana, né? E, obviamente, que isso transborda para a sexualidade enquanto mais um dos aspectos do comportamento humano, muito além da vivência de uma vida sexual ativa. Por quê? Quando nós estamos falando de sexualidade, nós estamos falando para o solteiro, nós estamos falando para o namorado, nós estamos falando para o noivo, nós estamos falando para o casal recém-casado, para o casal com 50 anos de casado, nós estamos falando para a freira, para o padre, para o bispo. Verdade. Nós estamos falando para todo mundo. Porque o que é a sexualidade humana? É o comportamento do homem, enquanto espécie, não homem gênero, na sua condição sexual. E o que significa isso, né? O Catecismo da Igreja Católica fala muito claramente que o ser humano é um ser sexual. Isso não quer dizer que ele é um ser sexy, nem um ser sensual. Ele pode ser isso tudo. Mas ele é um ser sexual enquanto espécie disposta em dois sexos. Vocês querem o nome do livro? Que livro? O Teologia do Corpo? Eu acho que, assim, Eu acho que começou a falar sobre Karol Wojtyla, né? Já estão todo mundo entusiasmado, já quer todo mundo ler, né? Será que se a gente indicar, todo mundo vai ler mesmo, né? Porque às vezes vocês pedem para indicar, vocês não lêem, hein? Tem que ler. Teologia do Corpo é um tarugo dessa grossura, então não adianta ficar moedinho assim se você não reservar um tempo para o seu estudo efetivamente. Mas, obviamente, que antes disso, São João Paulo II já havia escrito de maneira... Antes disso, não, perdão. Eu não tenho como precisar isso na linha cronológica, mas eu sei que, paralelamente a isso, melhor dizendo, ele já escreveu sobre a família e sobre a sexualidade humana num documento que ele fala mais resumidamente, talvez, que seja o Familiares Consórcio, né? Ele conversa também sobre isso. E você pega inúmeros escritos e conversas de São João Paulo II com jovens, em que esse tema foi tratado de maneira muito mais objetiva. Então, vocês podem pesquisar à vontade sobre São João Paulo II e ver tudo que ele escreveu sobre a sexualidade humana, sobre a afetividade humana, mas saibam que ele não é o único que fala disso da maneira como ele fala, né? E ele é mais uma das vozes que fazem eco aquilo que vários outros pensadores falaram, como ele, né? Como, por exemplo, vocês já devem conhecer, todo mundo recomenda esse livro quando vai falar de feminismo, por exemplo, que é O Privilégio de Ser Mulher, que é um livro da Alice von Hildebrand, que tem um marido, que também é tão culto quanto ela, que foi um grande homem escritor sobre vida conjugal e vida matrimonial, que é o Dietrich von Hildebrand, que fez um livro que infelizmente não é traduzido para o português, mas que tem um livro sensacional. Sensacional. E ele é ali paralelo ao trabalho de João Paulo II, é um dos frutos da filosofia personalista, que escreveu peculiarmente sobre a relação homem-mulher no aspecto da vida conjugal. E todo o curso de noivos deveria ter como base o livro dele, na minha opinião. Ele tem um livro que se chama Man, Woman and the Meaning of Love. E aí embaixo, eu não me lembro agora as palavras todas, mas é algo do tipo, o relacionamento humano no plano divino. Ora, nós já ouvimos essas palavras em algum lugar, que foi na teologia. Sim. Né? Então, assim, nós temos vários pensadores que fazem eco a essas palavras de João Paulo II, mostrando que o pensamento dele não é um pensamento religioso, é um pensamento científico.
São João Paulo II não escreveu a teologia do corpo para ensinar os católicos a viverem a sexualidade. Ele escreveu a teologia do corpo para ensinar os homens e mulheres a viverem a sua sexualidade de maneira saudável e feliz e realizada. Portanto, qualquer um que estude sobre sexualidade humana deve estudar São João Paulo II por tudo que ele representa. E vários outros autores que são contemporâneos a ele. Mas, enfim, São João Paulo II escreveu essa belíssima obra que é a Teologia do Corpo e tudo que está relacionado a ele. Né? E quando a gente está falando de sexualidade, quanto à disposição sexual do homem, que é em sexo masculino e feminino, nós estamos falando da natureza do homem. Da natureza. Ele é assim. Hoje parece difícil que a gente tenha que constatar esse óbvio. Né? Às vezes a gente tem que desenhar para algumas pessoas que o ser humano ou é homem ou é mulher. Né? É bem difícil hoje entender isso, né? Para algumas pessoas. Eu não sei se por uma desonestidade intelectual ou por um desvio de caráter ou simplesmente por uma pura ignorância. Mas, infelizmente, essa é a realidade. Nós estamos tendo que voltar a explicar o óbvio. E olha que beleza, né? Dizer que a sexualidade, a condição sexual do homem é a sua natureza, vem carregado de algo muito mais profundo do que dizer que você simplesmente encontra isso na sociedade. Homens dispostos enquanto homem-espécie, disposto enquanto homem e mulher. Significa dizer que, sendo a natureza humana, ser homem ou mulher é algo que lhe é dado, muito mais do que algo que ele se determina. E daí a gente já consegue acabar com a maioria das coisas que embaralham o entendimento humano sobre sexualidade. Porque se é da natureza humana e você pega um bebê quando ele nasce do ventre de sua mãe, antes que ele espalhe, antes que ele ande, coma, faça cocô ou xixi, ele é ou homem ou mulher. Então isso está enraizado na profundidade da existência, naquilo que é mais primordial da existência humana. Então, nós somos dados assim na natureza. Existe uma força que se sucede a nós, que não escolhemos viver, que nos faz ser homem e mulher. Você pode chamar isso de uma força natural e biológica que vem desde a época do Big Bang, ou que vem desde a época da evolução das espécies, enquanto ciência natural a ser estudada, se você quiser se satisfazer só disso, ou você pode simplesmente entender que uma força superior à força da existência humana concedeu que o homem fosse concebido dessa forma. Eu chamo isso de Deus. Tem gente que não consegue enxergar esse pedaço. É uma pena, né? Mas existem coisas na nossa vida que nós não determinamos e que nos são dadas. Essas coisas, elas vêm de algum lugar que são superior a nós. Porque se você juntar um montinho de areia e você quiser ser como Deus, se você pegar um pouco de terra, misturar com água e soprar dentro dela, você não vai fazer um homem ali dentro. Não vai sair Adão de novo. Da mesma forma que nós não encontramos seres humanos que, num determinado momento, eles estão pairando no limbo e eles viram para si mesmos e falam assim, eu quero ser. Então, faça-me. Eu me faço. Você não tem consciência da sua existência até que você exista, porque isso te foi dado de outra pessoa. Isso não estamos falando de religião. Nós estamos falando de filosofia. Isso é muito louco. Que as pessoas acham que falar sobre sexualidade humana, do ponto de vista da teologia do corpo, é um pensamento tolhido pela igreja. Isso tem nada a ver com a igreja. Nada. A igreja se apropriou lindamente desse pensamento. Porque alguns filósofos, e a igreja olhou para esses filósofos e teólogos e falou assim, caraca, esse cara está falando muito bem. Eu concordo com isso aí. Então isso aqui vai ser a posição da igreja. A igreja não inventou que o homem e a mulher são somente homem e mulher. Então, quando a gente está falando de sexualidade, da perspectiva personalista de São João Paulo II, ou da perspectiva religiosa da igreja, nós estamos falando de um entendimento da condição humana.
e de uma recomendação fortíssima de como nós devemos nos comportar a partir desse entendimento. E aí um desses entendimentos básicos é que a espécie humana ou é homem ou mulher. Primeiro ponto onde a gente tem que se situar, isso já exclui um monte de coisas que a gente ouve hoje em dia que não fazem o mínimo sentido a qualquer pessoa com o mínimo de honestidade intelectual. Né? Que a gente é assim, isso nos é dado, isso nos sucede. Né? Isso não somos nós que determinamos. Ai, mas eu queria tanto ser homem, porque a vida da mulher é muito difícil. Olha, eu queria ter uma BMW. Eu queria morar numa mansão de 20 cômodos. Eu queria já ter 15 filhos. E ter dinheiro suficiente para cuidar de todas essas pessoas. Mas acontece que eu tenho uma filha só, eu perdi um bebê antes dessa filha, eu moro num apartamento de 3 quartos, não tenho 20, e eu não tenho uma BMW e nem tenho uma mansão. E para me sustentar eu tenho que trabalhar de ponto final. Essa é a minha natureza e eu não quero ser ninguém diferente disso aqui que eu sou. Né? No final, eu só quero ser eu mesmo e que as coisas deem certo aqui na minha casa por tudo que eu possa fazer e que Deus me conceder. Essa é a minha realidade. E a realidade grita diante de nós, queiramos ou não. Bom, a partir desse primeiro assento que a gente tem na nossa realidade, nas nossas circunstâncias, de que nós ou somos homens ou mulheres, a gente consegue constatar uma coisa maravilhosa. Uma coisa maravilhosa. Quando eu olho para alguém que está disposto em condição sexual, ou seja, ou é homem ou é mulher, naturalmente existe um primeiro impulso. Um primeiro impulso. Opa, existem coisas em mim que não existem nessa pessoa. Então, se eu olho para uma mulher, existe um primeiro impulso. Eu sou homem, ela é mulher. Algumas curvas em mim não são iguais às dela. Se eu convivo mais um pouquinho, eu percebo, opa, essa mulher fala de umas coisas que eu não falo. Ela pensa em algumas coisas que eu não penso. Ela se comporta e se move no ambiente de uma maneira que eu não me movo. Interessante isso. Gostei. Quero me aproximar. Quando nós vamos construindo essa noção, nós estamos nada mais, nada menos do que sedimentando esse entendimento de maneira mais consciente. A gente está cumprindo a natureza da nossa existência da mesma forma que os nossos filhos. Conseguem perceber isso? Por quê? Outro dia, uma amiga da minha esposa comentou com ela, e foi muito engraçado isso, que a filha dela regula de idade com a minha filha. Tem acho que 1 mês só de diferença. Ela tem 2 anos e 5 meses, eu acho. Ela é um pouquinho mais velha. Você tem uma filhinha, doutor? Que a minha filha. Oi? Você tem uma filhinha? Tenho uma, de 2 anos e 4 meses. Ah, a minha tem 2 e 2 meses. Sim. Não, na verdade está com 3 meses, né? É verdade, passou, acho que elas são bem próximas, né? São bem próximas. A minha é de 4 de janeiro. Tá fazendo 2 anos e 3 agora, fez agora. E aí o que acontece? Essa menininha que regula de idade com ela, a mãe dela estava contando outro dia, que é uma amiga nossa, que a filha dela, mais nova, mais velha, olhou para o bebezinho e falou assim, mãe, a pepeca do Lorenzo tá para fora. A minha filha, outro dia, a minha filha, obviamente, nunca me viu pelada. Né? Jamais faria isso. Um breve adendo aqui, né? Jamais façam isso com seus filhos. Jamais exponham seus filhos a essa condição sexual assim, de maneira intempestiva. Então, minha filha não vê a minha esposa pelada. Mas outro dia, ela virou para mim e falou assim, eu estava numa loja, trocando de roupa, experimentando uma calça. Aí eu botei a calça, vesti a calça e saí para minha esposa ver. Quando ela saiu, eu não sei porquê, ela olhou e falou assim, a pepeca do papai. Ela olhou para o lugar onde tem a genitália dela e falou, a pepeca do papai. Eu falei para ela, olha filha, papai não tem pepeca, papai tem outra coisa. Ponto final. Quando, alguns anos depois, essa constatação de que homens, a minha filha com o tempo ela vai perceber que os meninos usam cueca e as meninas usam calcinha, que os meninos depois não têm peito e que ela vai ter,
né? E, enfim, progressivamente nós vamos aumentando esse nível de compreensão. Até que em um determinado momento, a gente começa a transferir essa constatação para esse campo mais consciente da vida adulta. E a gente começa a criar uma coisa que também nos sucede, que nos é dada, e que nós não construímos conscientemente, que é o que São João Paulo II chama de um impulso sexual. Que é essa simples constatação. Aquela moça ali, ela pensa diferente de mim, o corpo dela é diferente do meu, ela se comporta diferente no ambiente, ela fala de coisas que eu não falo, o sorriso dela é diferente do meu. Ela não tem a mesma... Ela não age dessa maneira grosseira e tacanha como eu. Gostei dela, quero me aproximar. Só que num determinado ponto da vida, a gente começa a olhar para uma e ver isso. A gente começa a olhar para outra e ver isso também. Aí a gente quer ir nessa, depois a gente quer ir naquela também, quer ir na outra, não sei o quê. Essa fase é a adolescência acontecendo. Né? É a adolescência acontecendo. Os adolescentes devem estar se reconhecendo. Alguns adultos, infelizmente, continuam se reconhecendo assim. Não precisam se denunciar nos comentários. Alguns idosos também continuam se reconhecendo assim, é uma tristeza. Mas isso que São João Paulo II chama desse primeiro impulso sexual é inespecífico. É da espécie. É da nossa condição. E acontece também com os animais. Vejam só. Então, até aqui nós não estamos falando de nada diferente dos animais. Nada. Isso que eu estou falando que nós experimentamos na nossa adolescência, na nossa vida adulta, o cachorrinho também tem. O cachorrinho também tem. Essa vontade, sob determinado ponto de vista, o impulso. Acontece, e essa é uma parte fundamental que vocês entendam, por que a teologia do corpo existe, por que a página do Fernando existe, por que nós existimos, de onde nós vimos. Existe uma coisa que, ainda que nós tenhamos um impulso como um instinto mais refinado do que o dos animais ainda, existe uma coisa que nos diferencia do cachorrinho, do porco, do cavalo, da planta e da pedra. Aí, nesse momento, você pode falar assim, você foi feito à imagem e semelhança de Deus como um ser único, amado, irrepetível e maravilhoso. Não. Não é isso que te fez especial, meu querido. Eu sinto dizer. Você não é essa criaturinha única e tão valorosa porque não tem ninguém igual a você aí. Não é isso. Então, por exemplo, a Dessa, que está comentando aqui já há algum tempo, a Monique, eu já vi até o pessoal aqui da Conhecer, da minha querida amiga Michele Paixão, que é uma fisioterapeuta pélvica maravilhosa, aqui do Rio de Janeiro. Um abraço para ela aí também, para todo mundo aí. Então, não é isso que fez a Michele ser maravilhosa, nem a Dessa, nem a Físio Monique aqui, que mandou a Dessa marcar uma consulta comigo. Eu estou de olho nos comentários enquanto eu estou falando também. Vocês acham que não, mas eu estou. E aí, o que nos faz diferente, especial e serizinhos amados de Deus não é isso. Porque se você acha que você é muito especial para Deus, porque ninguém é igual a você, nem a Leudimar também, se ela acha que ela é maravilhosa, especial, amada por Deus, porque ninguém é igual a ela, então ela está se comparando a uma pedra. Porque eu faço esse experimento com vocês agora. Peguem uma pedra no chão e tentem encontrar em algum lugar do mundo uma pedrinha tão maravilhosa e amada por Deus que seja diferente dessa. Não tem. E, portanto, não é isso que faz de você especial. Porque nesse aspecto você é igual à pedra. Todos são irrepetíveis nesse ponto. Existe um aspecto do ser humano que faz com que ele seja totalmente diferente da pedra, da planta, dos animais. É a vida interior. Vida interior. O que isso significa? Que, diferente das pedrinhas que existem, das plantas que existem, dos animais que existem, o homem existe e, do seu impulso, ele consegue criar uma barreira que o limita, que o diferencia dos demais, que é a sua vida interior na sua razão.
Então, o ser humano consegue pensar, ele tem consciência, e é isso que faz dele a imagem e semelhança de Deus. Porque Deus não tem a sua cara, nem fala como você. Não pense nisso, até porque, né, tem gente aí que é mais ou menos desfavorecido de beleza. Então, dizer que o nosso rostinho é o rostinho de Deus é sacanagem. Né? Porque tem gente que não faz jus a isso, não se cuida muito, né? E acaba que não consegue ficar assim tão imagem e semelhança de Deus nesse sentido estético. Não é disso que nós estamos falando. Né? Então, dizer que nós temos uma vida interior também é dizer que nós somos pessoa. Que nós temos uma vida totalmente incomunicável. O que significa isso? Que dentro dessa tua vida interior, onde só você pensa e consegue discernir por si só, ninguém pode fazer por você o que você quer. Ninguém. Ninguém pode querer o teu querer. Então você é livre para decidir a sua vontade. O que é diferente da maioria da concepção que a maioria tem sobre livre-arbítrio. Então, livre-arbítrio não é poder fazer o que quiser. Porque os animais também podem fazer isso. Então eles não têm livre-arbítrio. Os animais só fazem o que querem. Por isso eles não têm o livre-arbítrio. O homem decide contra a sua vontade inicial. Isso é livre-arbítrio. Isso é ter vida interior. Isso é ter razão. Isso é ter consciência. Portanto, deste impulso sexual nasce a capacidade de se controlar e de fazer diferente do cachorrinho, né, do seu poodle, do boi e de todos os outros animais. E aí, esse impulso, que inicialmente é um movimento natural e espontâneo para o sexo oposto, se transforma num vínculo pessoal. Então, enquanto nós todos somos direcionados para o sexo oposto enquanto espécie, nós somos direcionados a uma pessoa enquanto seres humanos. Únicos e incomunicáveis, nesse sentido. Então, aquilo que São João Paulo II diz que é da nossa natureza de impulso sexual, ele transforma, ou, na verdade, ele não transforma. O impulso sexual é o campo onde o amor acontece. Olha que bonito isso. Portanto, aquelas pessoas beatas que vivem demonizando as características sexuais humanas, a expressão da sexualidade humana, essas pessoas não conseguem amar os seus cônjuges. Elas podem ter um amor de amigos, elas podem desenvolver um amor com Deus, mas o amor humano, o amor eros, elas não conseguem manifestar. Porque elas demonizam a natureza sexual do homem, que foi criada por Deus e Deus viu que era bom. Deste entendimento de que nós temos o impulso, crivamos esse impulso da nossa vontade e direcionamos isso para alguém e não para algo, porque se inicialmente nós voltamos o nosso olhar para peitos, bundas, curvas, sorrisos, desta vontade inicial, neste campo, é que o amor cresce enquanto decisão única. Isso é belíssimo, porque aí a sexualidade humana começa a ganhar forma. Ela vem desse barro, que é querer o sexo oposto, e ganha a forma de alguém. E aí o amor sexual, a natureza sexual assume a sua plenitude na condição humana. Nos animais é só o barro. Nós construímos uma estátua de cerâmica, um vaso de cerâmica desse barro. Nós moldamos esse barro que nós somos. Porque Deus sopra em nós dessa forma. E nos dá a forma de pessoa. Isso é lindíssimo que o ser humano entenda. Que nós somos fruto desse sopro de Deus dentro de nós. E isso nos molda, isso nos faz essas experiências únicas de amor. Quando o ser humano pega a sua sexualidade e molda com esse amor pessoal, é que ele se realiza e consegue ser verdadeiramente feliz.
Acontece que a grande maioria das pessoas não consegue perceber isso e caminha nesta vida dessa forma, como os animais, vivendo pelo instinto, copulando, perpetuando a espécie muitas vezes, dentro do casamento vivem assim, mas não experimentam um amor pessoal. E, portanto, o entendimento de uma vida sexual feliz e realizada, que nos aponta para o quê? Duas pessoas que realizam o projeto de criação de Deus. Quando a gente tem isso, ali a sexualidade existe e cumpre seu papel. Ponto final. Então, quando é que o ser humano consegue viver a sua sexualidade? Quando ele se direciona para alguém de maneira pessoal. E quando ele respeita a sua natureza sexual. Então, ali cresce o desejo de procriação. Agora eu estou chegando na fertilidade. Ele... Fica à vontade, viu, Felipe? Na verdade, só para fazer um parênteses aqui, eu não estou te interrompendo, tá? Primeiro, porque eu falo muito. E segundo, porque para não atrapalhar a tua linha de raciocínio, né? Imagina. Eu tive experiência em algumas lives aqui, que às vezes a pessoa começa a conversar e a gente começa a interromper muito, ela se perde totalmente na linha de raciocínio. Então, tá bem interessante seu arranque. Então, estou deixando você bem à vontade, tá? E estou também lendo os comentários aqui. Se surgir alguma coisa, eu vou colocando no final. Tá ótimo. Fica à vontade, eu também. Mas só, já que eu interrompi você, isso, né? Eu quero só ressaltar essa questão da questão pessoal, né? Eu gostei que você fez esse arranque aí, trazendo um pouco da visão personalista. Eu vejo que, para o nosso tempo, eu acredito que é um grande remédio, né, para ciências de modo geral, não somente para teologia, mas para ciências de modo geral, porque tudo parte de como a gente vê o homem, né? A política depende de como você enxerga o homem, a economia de como você enxerga o homem, o trabalho, né, como você enxerga o ser humano, e aí vai para todos os aspectos. Acho que sem essa visão que o ser humano é uma pessoa, né, que ele não é algo, que ele não é um produto, que ele não é um número, que ele não é uma coisa, eu acho que tudo muda, né, a perspectiva. E isso também dentro da vida sexual. Se a pessoa é tratada como alguém, não como algo, aí você esse elemento pessoal, ele faz toda a diferença em todo o nosso relacionamento, né? Que, inclusive, essa questão que você falou dos impulsos, né? Que somente o ser humano pode elevar o impulso sexual ao nível pessoal, isso aí transforma tudo, né? Porque até os animais, eles têm esse impulso, porém o ser humano ele pode elevar. E eu tenho um trabalho, né, que desenvolvo aqui com a filosofia personalista, né, fiz um TCC sobre o assunto na época que eu fiz filosofia, né, e tem uma fala de João Paulo II, na parte, não nos estudos de teologia do corpo, quando ele era padre, bispo, né, então, não se trata de você reduzir a pessoa ao nível sexual. Quando a gente começa a falar sobre sexualidade, então a pessoa assim, você está reduzindo a pessoa a sexualidade dela, e muita gente poderia cair nesse risco que a gente começa a conversar aqui, né? E, na verdade, não. Trata-se de elevar ao nível da pessoa tudo aquilo que nela é sexual. Exato. Entendeu? Perfeito. Isso significa dizer, inclusive, que a sexualidade é parte do homem e define também o homem, e que, portanto, ela é fruto do ser pessoa, né? E que tudo aquilo que ela experimenta enquanto pessoa interfere na sua sexualidade. E que em tudo que ela se manifesta, nesta realidade, há um caráter sexual. Esta visão de que tudo que o homem manifesta tem um certo caráter sexual na sociedade é totalmente diferente do que Freud considera desta frase. Que é tudo que Freud pensa. Tudo que o ser humano manifesta é de caráter sexual, no sentido de que tudo que o ser humano manifesta, ele quer transar. São João Paulo II fala o contrário. De que, quando o homem expressa sua condição sexual, ele expressa isso de uma maneira integral, dentro desse aspecto de ser pessoa. E que, portanto, ele não pode exprimir a sua sexualidade como se fosse um braço, mas exprimir a sua sexualidade do seu centro, da sua vida interior, fazendo correspondência com essa vida interior.
porque senão ele é só um animal. A Marina está aqui constatando, ó, uma das minhas alunas do aulão de castidade, que eu fiquei lá falando por 3 horas quase, né? Foram 2 horas e 40, se eu não me engano, só a nossa primeira aula que eu tive que interromper no meio e vou retomar a segunda agora, porque eu nem cheguei em castidade ainda lá no aulão. Você vê que se eu já me perco aqui na live, você imagina lá no aulão. Você faz tudo ao vivo, doutor? Eu fiz ao vivo. Faz ao vivo? Entrega ao vivo? Que legal. Mas aí fechado. Fechado. E aí semana que vem vai ser a segunda aula. A Marina está aqui falando, ela está aqui citando o tempo todo, ela está super animada. Aulão de castidade, realmente é. Aqui tem vários recortes do que eu falei lá, né? Mas desculpa só interromper novamente, doutor. É interessante por quê? Porque a castidade, se ela não estiver pendurada, né, numa estrutura sólida, ela não vai, ela vai ser um enfeite numa árvore que você faz assim e já cai, né? E é essa dificuldade de muitas pessoas ver a castidade justamente disso, que desloca ela desse edifício, né, maior, enorme, que a gente está tentando construir aqui na nossa fala. Muitas vezes a pessoa não entende por que é necessário ver a pureza, mas na verdade é porque não entende o ser humano, a sexualidade humana, né, o sentido pessoal das nossas relações, daí por diante, né? Exatamente. Mas vamos lá, vou deixar para continuar aí. A pessoa, se ela não vive a castidade do ponto de vista da sexualidade, né, ela não vive isso nem, muitas vezes, pior do que um enfeite, né? Ela vira um caguete quase. Uma coisa meio maluca. É uma coisa meio esquizofrênica, assim, lá. Totalmente distante da realidade. A pessoa fica virando o olho para todo mundo na rua, enfim. Não consegue se relacionar com ninguém, né? Porque tem medo de transar. Isso é outra discussão, né? Mas é justamente nesse ponto que eu estava falando, né? Dessa questão tão bonita da gente entender que essa condição sexual muito manifesta de maneira saudável, ela tem que corresponder a essa natureza. Ela tem que responder a essa nossa origem, que, graças a Deus, nós conseguimos entender que vem de Deus, né? Se a gente entende que o cumprimento da nossa natureza é como que um fluxo natural da evolução, a gente entende que a gente não vem de algo maior do que nós, a gente vem de algo menor que vem se aperfeiçoando, isso é uma tragédia. E a gente entende que isso aqui que a gente está vivendo ainda vai se aperfeiçoar nessa terra. Isso é uma doença pior ainda, que a gente vai ser atropelado por uma outra versão natural de nós que vai nos ultrapassar. Essa versão natural de nós que vai nos ultrapassar no céu. E por isso que viver sem Deus é uma tragédia, viver sem Deus é a morte. Viver sem Deus é a morte em vida. Mas enfim, quando o homem vive essa sexualidade de maneira saudável, feliz e realizada, ele está nada mais, nada menos do que atendendo a essa sua natureza. E essa sua natureza, ela vai agir, primeiro de tudo, correspondendo a esta função primordial de procriação, construindo um vínculo de amor pessoal e, por tabela, rechaçando o amor humano deformado, fugindo dos vícios, fugindo do apetite sexual errado e destemperado. Então, nós estamos falando aqui de a vivência de uma sexualidade que só será integral se corresponder a esses 3 aspectos e que só encontra essa plenitude na vida matrimonial, onde há compromisso, fidelidade, respeito, cumplicidade, né? Responsabilidade. O que é a responsabilidade? Assumir as consequências das suas atitudes, uma vez que foi você e só você que as escolheu. Se nós reconhecemos que nós somos só animais, atendendo a nossa libido, como Freud acredita, então não existe bom e mal. Não existe moral. E isso faz de nós seres sem cérebro. Cada um inventa a sua verdade, cada um é senhor de si mesmo, cada um come o seu fruto proibido e decide aquilo que quiser. Essa é a tragédia desse pensamento freudiano, que nada mais é do que a perfeição do entendimento utilitarista. A visão freudiana é a perfeição do pensamento utilitarista, que é totalmente amoral. Amoral. Do ponto de vista que o homem torna-se somente o objeto.
objeto de outro ser humano. Isso é uma tristeza. Isso é uma tristeza. Né? É um rebaixamento da condição. Isso sim é reduzir a condição humana. Não é o que a igreja nos ensina, que é a redução da esfera sexual humana. Entender o ponto de vista da sexualidade humana somente com essa vontade, quero transar, quero transar, quero transar, preciso ter prazer, prazer, prazer. Isso é dar ao homem uma vida interior, um intelecto e uma capacidade de discernimento a condição de um cachorro no cio. Isso é muito feio. E nós reconhecemos essas pessoas andando por aí, como se fosse uma peça, né, de maminha da alcatra. Elas circulam hoje no nosso meio e a gente percebe isso. Elas rebolam a bunda na televisão a todo instante por um minuto de atenção e se satisfazem plenamente com isso. Né? Elas fazem tatuagens em lugares indiscretos para chamar a atenção sobre elas, porque ninguém quer olhar. Porque tá fácil. E aí, para olhar, tem que fazer alegoria, tem que fazer firula. Por quê? Eu quero ser vista, eu quero ser visto por todo mundo. Eu quero provar todos os sabores desse mundo. Mas eu não paro em ninguém. É muito mais fácil chamar a atenção de todo mundo do que chamar a atenção de um só. É por isso que as pessoas se contentam muito mais com essa condição degradante de ser qualquer coisa para todo mundo do que ser só para isso. Que nada mais é do que a experiência pessoal de amor. Que acontece com os homens porque acontece primeiro com Deus. Deus é uma pessoa. Deus é a pessoa por excelência. Porque ser pessoa é existir dessa maneira individual. E Deus existe mais do que qualquer coisa. Tanto que nós só existimos porque Deus doa um pedaço da sua existência para nós. Eu não vim da poeira cósmica. Eu tenho plena convicção disso. Eu não vim de um braço da família dos macacos e resolveu caminhar um pouquinho mais para frente e adquirir características especiais. Não, eu não sou isso. Eu tenho certeza absoluta. Eu não sou filho de chocadeiro. Eu não sou filho do acaso. Né? Não sou. Eu não sou um amontoado de células que resolveu se organizar de maneira eucariota e se organizar em tecidos e estruturas orgânicas muito bem relacionadas com um sistema nervoso autônomo que botou um coração para bater e eu sou um ser mais evoluído do que a bactéria. Eu não sou só isso. E isso traz responsabilidades para mim. Por isso que é muito mais fácil que a gente ande por aí como pedaços de carne, achando que nós somos a evolução da bactéria. Porque isso não traz nenhum compromisso para nós. Isso que é tão difícil ouvir a palavra da igreja. Porque ela faz eco todo o tempo falando, você é maluco, você é irresponsável, você é mentiroso, você é desonesto. Para de ser só assim. Para de ser só esse pedaço de maminha da alcatra pendurada na frente do açougue. E todo mundo fica olhando e admirando, doido para botar na grelha e comer de uma vez. Não é isso que nós somos. E vocês podem passar, nós podemos passar a vida inteira sendo assim. Um pedaço de carne, uma tortinha de limão, uma taça de vinho. Existem pessoas que reduzem a sua experiência pessoal a isso. E estarão sempre sendo saciadas desse ponto de vista. Uma saciedade que acaba quando acaba o prazer. Então, quando a gente pensa dessa forma, esse chiado que vocês estão falando ali no comentário, gente, eu acho que é o microfone do Fernando raspando na blusa. Isso acontece com os fones, às vezes. Essa parte do microfone. Parou aí, pessoal. Vocês já são um cara agitado, né? Eu tô aqui, fico balançando pra lá e pra cá. Faz parte, eu sei. Eu só parei de fazer isso porque eu perdi meu fone, aí eu comprei esse aqui. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é que quando a gente fala em métodos naturais, nós estamos falando nada mais, nada menos do que um método de vida que exprime a sexualidade da pessoa de maneira integral.
É só isso. Não é regra da igreja. Não foi a igreja que inventou o bílis. Até foi sob certo ponto. A igreja existe enquanto igreja constituída, não nos planos de Deus, que existe desde o princípio, mas a igreja existe de antes do bílis. A igreja foi fundada lá enquanto acontecimento na história com Pedro. Quando Pedro fundou agora, a igreja católica. Quando a igreja foi fundada, não existia o bílis. E já existia orientação nesse sentido para as pessoas. Vai ler as cartas de São Paulo. Ele já fala de bílis ali há muito tempo. Ele só não tinha conhecimento de muco cervical. Ele já ensinava as pessoas a fazer o bílis. A se respeitarem, a se amarem, a serem submissas umas às outras, a não se levar pela concupiscência, a dar vazão a essa sexualidade constituindo família, não ficar andando feito um rabo de saia atrás de qualquer pessoa, feito um animal atrás de qualquer rabo de saia. Então, em um dado momento, a ciência evoluiu e conseguiu desvendar a fertilidade humana. E aí a igreja embarcou nesse pensamento e pensou, isso respeita a dignidade do ser humano e permite a ele viver a sua sexualidade de modo digno. Por quê? Não suprime a fertilidade humana, mas ensina o homem ensina o homem como o corpo funciona e ensina a usar isso de maneira respeitosa e bela. Diferente de uma pílula anticoncepcional que corta a sexualidade humana porque corta a sua fecundidade. Que é a função primordial da fecundidade é essa. De maneira existencial, a nossa fecundidade serve para perpetuar a nossa espécie. Sim, também. Mas daí nasce algo que não é secundário, mas é consequência disso, que é o amor pessoal. Não pode ser ignorado, está atrelado ao primeiro, mas não é mais e menos importante que ele. Onde isso pode se caracterizar de maneira perfeita? Com a prática dos métodos naturais. Existem outros além do bílis, por exemplo, que respeitam a dignidade humana e que, portanto, podem ser utilizados. Então não é uma questão simplesmente de usar o bílis. É uma questão de saber usar. São João Paulo II fala de maneira belíssima que não é responsabilidade do homem aquilo que lhe sucede, mas aquilo que ele faz com isso. Portanto, tem muito casal católico que pratica o MOB há 30 anos e se orgulha disso. E não está em conformidade com o pensamento da igreja. Muitos. Quando a gente fala que MOB pode ser camisinha de católico, as pessoas chiam. Se alvoroçam, rasgam as vestes. Os doutores da lei rasgam as suas vestes quando a gente fala isso. Mas tem muita gente que se ampara no MOB para dizer que vive o que a igreja prega e não tem a mínima ideia do que a igreja prega. Porque o MOB não é utilizado para controle de natalidade. Ele é um método de planejamento familiar com responsabilidade. Portanto, muitas pessoas usam o MOB só para fazer contracepção com selinho de qualidade da igreja. Vivem morrendo de medo de ter relação no período fértil porque não se acham mais em condição de ter outros filhos. E imputaram o principal aspecto da fecundidade humana, que é a sua fertilidade. Essa fertilidade que começa como biológica, mas termina como uma fecundidade moral familiar. Eu vejo, doutor, que talvez um dos pontos mais cruciais, né, dessa fala agora é justamente essa chamada de atenção, né? Porque o que tem acontecido em grande parte das pessoas que abraçam os métodos naturais, né, para a vida sexual no casamento, espaçamento de filhos, né, acaba trazendo essa mentalidade antinatalista, né? Esse é o problema. E você também acaba instrumentalizando a outra pessoa, mesmo que você esteja usando um método que ele é lícito, vamos dizer assim, para a igreja, mas a mentalidade de instrumentalizar o outro, né, continua, porque se o outro ele continua apenas sendo objeto para eu ter prazer às custas do outro, sem essa responsabilidade, sem essa abertura, sem o espírito daquilo que deveria ser a própria vivência da sexualidade,
eu estou, na verdade, também fazendo disso um método de fato, né? Por isso que eu nem gosto, por isso que é bom o pessoal também ter a visão que muitos jovens que estão ouvindo talvez pela primeira vez aqui, que o método Beers não é um método católico, né? Eu tenho outros métodos também, eles são métodos científicos, né, para ajudar casais, né, que queiram viver a vida sexual no matrimônio, passar o nascimento dos filhos quando tem motivos para isso, né, de maneira natural, mas também dentro dessa visão toda que o doutor trouxe para nós até agora, né, que é a visão do ser humano como pessoa, não tratar como objeto, abertura à vida e por diante, não vira aquilo que você falou mesmo aí, né? Uma camisinha do católico. Né? Agora o Fernando RMF botou aqui agora, fiquei em dúvida, mas é para ficar em dúvida mesmo, Fernando. Minha intenção aqui não é trazer um resumo e um pleno entendimento sobre o que pode e o que não pode sobre método natural na tua vida, é te incomodar. E te dizer para todas as pessoas que estão aqui hoje que vocês só entenderão e só conseguirão viver com dignidade a vida sexual de vocês fora ou dentro da vida conjugal quando vocês se apaixonarem por essa vida que Deus deu para vocês e entenderem que ela nunca será o bastante de ser vivida e que a dimensão sexual só será verdadeiramente prazerosa para um casal quando ela for aberta às possibilidades. Quando não se fechar simplesmente por um objetivo reprodutivo, porque isso é o puritanismo. Sexo só serve para reproduzir, fora disso é sujo, porque Deus só usa dos seres humanos para se reproduzir e a gente tem que aguentar o sexo para isso. Essa é a visão puritanista. E não consegue aproveitar a vida de casado. E nem é só o sexo para ter prazer, amputando a dimensão fundamental e biológica do sexo, que é a fecundidade espiritual e moral do casal. Então, a única maneira que a gente tem de não cair nesse erro de ir para um lado nem para o outro é se apaixonando por essa vida de amor pessoal, que quer ser sempre mais, que reproduz, ainda que minimamente, o amor generoso de Deus, que não cansa de criar e criar cada vez mais. É só assim que vocês vão conseguir se achar e decidir quando é que dá e quando é que não dá para realmente ter filho. Só assim. O pessoal está partilhando aí. Doutor, só para fazer uma partilha também breve aqui, né? Você falou que os extremos, né? Eu encontrei, lendo o livro Amor e Responsabilidade. Opa! Caiu aqui. Por isso que eu não gosto de usar Por isso que eu não gosto de usar isso aqui. Esse livro é uma joia. Esse livro é uma joia. Então, e uma das pérolas que eu extraí desse livro foi justamente isso, né? Que a gente ataca a questão utilitarista quando a gente fala assim, você está usando sexo apenas pelo prazer. Só que aí o Karol Wojtyla, ele fala uma coisa interessante. Se você também usar o sexo apenas para procriação, também você está instrumentalizando a pessoa. Sim. Ou seja, por isso que a dimensão unitiva e procriativa elas são inseparáveis, né? Porque sim, assim como você não pode querer prazer sem abertura à vida, também você não pode querer abertura à vida, tipo assim, sem aberto a dimensão da união, da dimensão erótica, da comunhão, da alegria. Então, ou seja, é tudo para a gente convergir para o mesmo ponto. Ou seja, o amor é a responsabilidade que você não pode abrir mão no teu relacionamento. Eu acho isso sensacional, né? Essa visão, essa partilha. E uma outra questão, né? Relacionada à questão dos métodos naturais também, né? Que eu gostei muito do ponto de partida que o senhor trouxe, que foi a questão... Você, o senhor, doutor, eu vou falar Felipe, Você, pelo amor de Deus. Fico mais à vontade. É a primeira vez que a gente está conversando, né? Então a gente tem essa intimidade ainda, a gente quer com formalidades, né? Então, Felipe, só para essa visão que você colocou mais pessoal, né? mais personalista desde o início, me levou a lembrar de um trecho da Humanae Vitae, né? Do Papa Paulo VI, onde ele fala muito sobre essa questão dos métodos naturais. E ele fala justamente uma questão muito interessante. Ele fala que, qual que é a diferença, né, do casal, né, usar, então, um contraceptivo, um anticoncepcional para passar o nascimento dos filhos e um método natural. Aí, lógico, o primeiro elemento que ele fala, assim, as diferenças são
enormes, são de ordem antropológica, moral, social, daí por diante. Ou seja, a primeira diferença é essa, ou seja, é um ser humano, estamos falando de gente aqui, não estamos falando de uma coisa. Depois tem as diferenças, lógico, moral, né, que tem várias, tem as diferenças, tem uma questão também ligada a próprios abortos ocultos, né, que pode acontecer, tem uma série de coisas que a gente, se fosse conversar aqui, questão da saúde para a mulher, a gente poderia pegar muitos outros motivos, né? Mas só esse primeiro ponto aí, essa diferença, é que nós somos seres humanos, a gente tem condição de sermos responsáveis pelos nossos atos, né? E escolher, né? Tanto para, se eu quero que o filho venha agora, estou aberto, se eu tenho um motivo sério, eu faço o espaçamento dele, né? Muito bem. Alguém fez alguma pergunta aqui para a gente aproveitar aqui? Doutor, aqui, ó, vamos ver. A Kelly Ciconello. Opa, a Kelly é uma amiga aí, me ajudou muito aí no Ministério Jovem da Renovação Carismática, quando a gente estava na equipe nacional, né? Ela está falando aqui, ó, mulher portadora de doença genética incompatível com a vida e casal aberto à vida. Como administrar a vida sexual, né? 2 filhos foram a óbito. Eu conheço a Kelly, ela realmente passou aí por momentos muito difíceis, né? Ela teve duas gestações, e as 2 gestações os filhos vieram a óbito, certamente por uma questão genética, a gente não teve oportunidade de conversar. Ela está perguntando aqui como administrar a vida sexual, né, diante disso. Esse exemplo da Kelly diz muito para nós. Primeiro, Kelly, eu sinto muito por a sua dor e me solidarizo com você. Não por essa circunstância, mas por outras. Eu já perdi também um bebezinho, até muito no início da gestação. E se a dor que você está sentindo, isso é indescritível e incomparável. E me solidarizo profundamente e rezo constantemente por todas as famílias que lidam com isso. Segundo, esse aconselhamento biológico mais individual depende muito da condição genética de base, mas eu não vou me ater a isso, porque de fato esse não é o foco da pergunta dela. O que eu quero dizer para você, Kelly, para todas as pessoas que fazem perguntas nesse sentido, é que um dos grandes dilemas da vida sexual do casal e conjugal são fruto dessa incompatibilidade de amor, união e procriação. Ou se amputa um, ou se amputa outra parte. Então, muitas vezes as pessoas negam a sua própria fecundidade e têm problemas sexuais gravíssimos no casamento. E outras só veem a questão da fecundidade e começam a ter questões gravíssimas no seu casamento. Kelly, a sua história se encaixa nesse entendimento. A fecundidade do casal, ela pode ser biológica, mas existe também uma fecundidade moral, a qual esse casal também é chamado a ter enquanto família. As freiras e os padres também são pais e mães espirituais. E não por razões genéticas, por outras, eles também não podem ter filhos. Mas eles exercem a sua paternidade e cumprem essa característica deles com peculiaridade. Cumprem a condição sexual deles com a sua peculiaridade da sua condição de castidade específica nesse assunto. Não castidade como não transar, mas uma castidade diferente, uma castidade de repercussões espirituais particulares. Mas na sua vida, assim como na vida de muitos casais que não podem ter filhos, ou porque tem uma condição que inviabiliza a vida dos fetos, ou porque são inférteis biologicamente, a Igreja convida todos esses, amorosamente, ainda dentro desse pensamento personalista de sexualidade, a viverem a sua fecundidade em outros aspectos. E uma das maneiras como isso mais se manifesta na vida desses casais é através da educação. Isso não quer dizer que essas famílias devam se privar de uma vida sexual. Pelo contrário. Pelo contrário. É possível viver uma vida sexual plenamente realizada, ainda que você saiba que biologicamente a sua fecundidade está comprometida. Deus não te chama só a isso. Se por alguma circunstância da vida Deus te deu essa cruz, abrace, beije essa cruz e sirva também. Não há outra forma de encontrar alegria nesse sofrimento se você não entender que esse sofrimento é a sua vida.
E que você não vai conseguir fugir disso. A única coisa que você pode fazer é dar sentido a esse sofrimento que você vive. Para você é essa dificuldade. Para outros, vai ser a dificuldade, alguma dificuldade familiar de algum aspecto, né? As pessoas vão viver outros tipos de drama tão drásticos quanto esse em suas vidas, né? Muitas pessoas vão perder os seus filhos com 20 anos de idade, depois de já não poderem mais ter outros filhos, e essas famílias morreram, por acaso? Seus pais de 40, 50 anos que perdem o seu filho no acidente de carro. A vida sexual desse casal morreu também? Porque a sua fecundidade se apagou no curso da nossa história terrena? Jamais. Jamais. A nossa realização sexual vem dessa capacidade de nos saciarmos uns aos outros dentro desse plano divino, né? De nós sermos realmente complementares um ao outro. E, eventualmente, isso se manifesta com o fato biológico de ter filhos. Mas a maioria da vida sexual do casal, ela não se realiza nisso. A maior parte da vida do casal, eles não estão tendo filhos, porque isso é biologicamente impossível. E nem por isso eles deixam de ter vida sexual, quando não estão engravidando. Então há um caminho de sexualidade muito maior do que puramente concorrer para a gestação. Essa é a tal da visão utilitarista para o outro lado. Só serve para reproduzir. Então esses casais que vivem esse dilema, primeiro de tudo, me solidarizo profundamente com essa dor. Eu tenho uma filha e não posso dizer que experimento no mesmo grau. Mas minha filha tem 2 anos e 3 meses e eu já vivo essa angústia de querer ter mais, de querer ser mais. E essa espera é difícil, né? Essa espera, esse entendimento de muitas vezes olhar para a nossa vontade e entender que aquilo não combina muitas vezes com os planos de Deus. É só a nossa vida acontecendo. Nós não somos conhecedores do bem e do mal totalmente para saber que aquilo que nós queremos é o que nós precisamos. Então, que nós saibamos nos apaixonar pela nossa realidade, encarando os sofrimentos dessa vida como a nossa cruz. Muitas vezes nós queremos a ressurreição, nós queremos a glória, mas nós não olhamos para a cruz, nós não carregamos essa cruz. Quando os santos mártires assumem com amor, com aquela paixão devota, o seu martírio, é porque eles chegaram nesse entendimento. Eu posso me privar desse sofrimento imenso, mas isso não é a minha vida. A vida de Cristo é a nossa maior catequese. E a vida de Cristo é a história do sofrimento humano que lhe garantiu a glória. Não será diferente com a gente. Ele nos chamou. Se você quer vir comigo, toma a tua cruz, me segue. Renuncia a si mesmo. Nos falta renunciar a nós mesmos o tempo todo. Eu quero ter muitos filhos, mas eu não sei se Deus vai me dar. Eu não sei se depois da Maria Alice vão vir outros. E isso vai ser motivo de eu espraguejar a minha vida inteira. A nossa vida, meus amados, é só um esboço do que está por vir. E quando nós abrirmos os nossos olhos para a eternidade lá em cima, várias questões que nos afligem aqui já não existirão mais. Então, querer o céu é querer, de fato, a eternidade acima de qualquer coisa. Acima de qualquer circunstância. É mais do que qualquer plano que nós possamos ter. Se nós tivermos na nossa cabeça que a nossa maior ambição é o céu, todas as nossas ambições humanas se dissipam. Todas. Todas as nossas dores ganham sentido, de repente. Porque é através delas que a gente vai ganhar esse céu que a gente tanto quer. Não é fugindo delas. Mas eu quero, viu, Felipe, também me unir aí a tua palavra de solidariedade. A Kelly fazia muito tempo que eu não via ela, inclusive, né? Faz muitos anos mesmo. Fiquei sabendo de longe, né? Que ela tinha tido os meninos, depois tinha perdido nas gravidez, né? E ela, por providência, está partilhando aqui, né? Acho que tudo que eu gostaria de ter falado para ela, você conseguiu falar aqui.
E eu acho que é tudo providência, né? E você falou que a gente não tem controle da nossa realidade, é verdade. Por exemplo, eu e minha esposa, nós, no ano passado, tivemos a segunda gravidez, né? E estaria nascendo o nosso bebê agora, em maio, né? Estaria nascendo. E a gente, no terceiro mês, enfim, um aborto espontâneo, né? Aconteceu. Logicamente que quando você coloca toda a expectativa, você já começa a fazer todos os planos, tudo, né? E aí vem uma experiência dessa, a gente fica muito abalado, principalmente a mulher, né? Que a gente vive tudo isso na própria carne, né? Então, realmente, tudo é uma cruz, né? No caso da Kelly, teve a experiência de ter passado pela gestação, pelo parto, né? Pegar a criança no colo, né? Isso é mais doloroso mesmo, né? Então, acho que essa mensagem para ela e para outras mulheres, homens que vão passar depois, talvez por isso na vida, né? Uma coisa, a abertura do nosso coração, né? E às vezes a própria vida, enfim, por mistérios que só no céu a gente vai saber, né? Nos impossibilita, às vezes, de realizar sonhos que até a gente poderia estar conseguindo concretizar, mas que, às vezes, por tantas e tantas questões, acabam não se desenvolvendo. Então, o nosso abraço aí, viu, Kelly? Para você. Deus abençoe. Eu vou rezar por você hoje, antes de dormir aqui, tá? Felipe, tem várias perguntas aqui, não sei como é que está o seu tempo aí, se você quer responder mais alguma delas, tal, eu só tô né? com medo dessa live dar uma travada aqui cair geral qualquer... e a gente perder aqui. A gente pode depois marcar uma live de perguntas e respostas e continuar respondendo essas questões mais práticas. Aí. Não tem problema nenhum. Escolhe mais uma aí, responde pro pessoal e a gente fecha. Graças a Deus aí já estamos bastante tempo juntos aqui, já 1h15 mais ou menos, né? Vou pegar tem várias geral, aqui. Vou pegar uma aqui geral que tem a ver com os questionamentos de muita gente. E quando a pessoa tem mioma, aqui, tô falando, quando a pessoa tem mioma, faz uso de anticoncepcional para tratar uma doença, né, que é a grande questão aí para muitas mulheres. Quando ansiosamente parece que o anticoncepcional é a resposta, né? E aí muitas pessoas absorvem aquilo e falam, não, tranquilo, eu uso anticoncepcional porque eu estou tratando uma doença. Eu, infelizmente, vou assumir essa função ingrata de dizer para boa parte das mulheres que existem alternativas para boa parte dessas condições. E que, infelizmente, a ginecologia hoje, da maneira como ela é praticada, é muito equivocada. E o anticoncepcional não trata a maioria das doenças, apenas esconde os sintomas e deixa a mulher iludida de que ela está sendo tratada, até que ela para o anticoncepcional e descobre que a doença voltou. Anticoncepcional, por exemplo, ele não faz o tratamento dos miomas. Ele para o sangramento que os miomas podem causar. O anticoncepcional não impede que o mioma cresça. Ele apenas segura os sintomas porque a menstruação acabou. Não existe um estudo sequer que mostre que o uso de anticoncepcional diminua o tamanho dos miomas ou evite que eles nasçam no útero da mulher, por exemplo. Quando a gente fala de endometriose, de SOP, de tantas outras doenças, existem alternativas. O anticoncepcional pode ser uma terapia transitória para a recuperação de algumas mulheres em alguns momentos mais críticos, mas ele jamais será a resposta definitiva para o tratamento dessas condições. Se o mioma sangra, tem que tirar. Se o mioma dói, tem que tirar. Se o mioma causa infertilidade, tem que tirar. Se a endometriose dói, tem que tratar a endometriose. Não tem que esconder a endometriose. Se a SOP impede a mulher de ovular, da espinha, pelo no corpo, etc., etc., tem que tratar. Anticoncepcional não está regularizando o ciclo. O anticoncepcional não está regularizando o ciclo. Ele está fazendo a mulher sangrar periodicamente, um sangramento de mentira e artificial, enquanto a síndrome metabólica que gera SOP está lá escondida. Se ela não atacar aquilo com dieta, alimentação, suplementação adequada, também não vai mudar nada. As mulheres que têm SOP, se elas não melhoram a síndrome metabólica, quando elas param o anticoncepcional, os sintomas voltam todos de novo. Então,
vocês, mulheres, que fazem tratamento anticoncepcional, vocês precisam de duas coisas. Um bom diretor espiritual e um bom ginecologista. Para fazer um discernimento moral se aquele tratamento é razoável e fazer uma consulta com um bom ginecologista que possa te oferecer recursos quando houver. Existem situações em que o tratamento anticoncepcional pode ser necessário. Pequenas, restritas e transitórias. Mas, na grande maioria das vezes, o anticoncepcional não vai resolver. Eu acho que essa é a mensagem geral que eu posso dar para todo esse tipo de questionamento que vocês estão fazendo aí. Porque aí, pessoal, vai ter que fazer outra live só sobre esse assunto para vocês. Isso aí é assunto para uma semana inteira, para um curso inteiro, né? Inclusive, eu não há live que consiga. Aí, ó, aproveitem aí, sigam o Dr. Felipe aí, que tem bastante conteúdo nesse assunto. E a gente vai trazendo mais pessoas aqui, como prometi para vocês, a gente pegar uma nova leva de lives aqui, falar sobre sexualidade, sobre métodos naturais, tirar dúvidas de vocês sobre a vida sexual no casamento, né, para ir ajudando aí a responder essas dúvidas. Até tirei um print aqui de algumas perguntas, né, depois aí a gente vai respondendo. Vocês podem mandar também algumas aqui na caixinha dos stories aqui para mim, que eu posso responder algumas para vocês, e depois vocês podem também mandar para o Dr. Felipe, quem sabe responde algumas também para vocês lá nas caixinhas, tá bom? Eu quero agradecer aí o Felipe pela presença aqui hoje, tá? Foi um assunto aí bem interessante. Na verdade, eu até algumas lives até nem gosto muito de colocar tema, né? Eu gosto de deixar a pessoa bem à vontade para falar o que ela quiser mesmo, né? E hoje eu procurei aqui o máximo possível de não interromper, até para desenvolver bem o seu tempo aí, tá partilhando com o pessoal, muito legal a partilha, veio enriquecer bastante. Eu gosto muito de pessoas que vêm, assim, conseguem juntar tanto a questão vivencial com a questão teológica, mas também filosófica, humana. Acho que isso vai abrindo horizontes, porque a gente tem que falar com todo tipo de pessoa, né? As pessoas que estão na igreja, estão fora da igreja, estão chegando agora, pessoas que de repente queiram descobrir a fé, e às vezes a partir de uma fala, a pessoa se acende, puxa, esse pessoal aí tem algo diferente para apresentar para a gente. Então, fico muito feliz. Mas também é um convite também para o pessoal da igreja, pessoal católico, né? Para também procurar estudar mais, ler mais, se formar mais. Às vezes a pessoa não gosta de ler, mas, olha, uma live como essa, um curso, uma jornada, algum evento formativo, às vezes ajuda você e você vai crescendo aí na sua maturidade humana, afetiva, sexual e espiritual, tá? Então, eu quero agradecer a vocês aí pela presença hoje. Já estamos com quase uma hora e meia aí de conversa. Quero agradecer ao Felipe pela presença, pela partilha. Você tem aí um amigo, um irmão, um intercessor, né? Eu sempre rezo aí todo mundo que, de uma maneira ou de outra, acabam se aproximando do projeto, né? Estão sempre nas suas orações diárias aqui, minha e da minha esposa, né? E vocês também que acompanham o nosso apostolado também estão sempre aqui nas nossas orações. Porque, Felipe, não sei se você sabe, o projeto Amor Autêntico, ele surgiu de uma inquietação, na verdade, né? Durante muitos anos eu fui líder juvenil, né? Trabalhei com liderança de jovens, né? E eu percebia que a gente perdia muita gente na caminhada por questões afetivas, sexualidade. Às vezes eram líderes, eram pessoas assim, capacitadas, que arrastavam muita gente assim, para Deus. Tá? E essas pessoas boas, a gente acabava perdendo ela no meio da caminhada, porque ela batia a cabeça nessas questões. Né? A gente começou com a teologia do corpo. Né? Mas quando a gente ia falar sobre a teologia do corpo, era um assunto também muito alto, sabe? Parece que a gente voava muito e não aterrissava. Na hora que abria para a hora das perguntas e respostas, eram essas perguntas que acabou chegando aqui para a gente, perguntas muito do dia a dia, do cotidiano, né? Então o projeto nasceu para tentar ser uma voz aí, para tentar buscar iluminar essas perguntas do cotidiano à luz da teologia do corpo, né? Mas aí, como você bem disse, né, aquilo que João Paulo II traz para nós, não é somente ele que fala, tem muitas vozes, né, na igreja, e muitos autores que falam sobre isso, e aí eu convido vocês a acompanharem, não somente o apostolado aqui, mas o trabalho do Felipe também, que vocês vão tendo contato com essas inúmeras vozes que falam a mesma coisa,
para ajudar você a viver a tua afetividade, a tua sexualidade, teu matrimônio, teu casamento, tua vida conjugal de uma maneira bela, cheia de significado. Tá? Então, que Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe muito você, Felipe, seu trabalho, sua vida, sua missão, sua família. Que o Senhor Deus possa abençoar você copiosamente em dobro tudo aquilo que você ofertou para nós aqui, tão gentilmente aqui nessa noite, tá? Cresceu aí a admiração, muito bom ouvi-lo falar pessoalmente, tá? Deus abençoe você muito, muito mesmo, tá? Amém. Só as últimas considerações pessoal aí. Eu agradeço o convite, né? Agradeço o carinho de todos vocês, estou vendo, estou atento aqui a todos os comentários de pessoas que estão me agradecendo, enfim, e me incentivando ali de alguma forma, dizendo que rezarão por mim, rezem mesmo porque eu preciso, né? Todas essas coisas que eu falo, o ouvido mais próximo é o meu, então eu preciso ouvir sempre, e por isso que eu falo sempre sobre isso, porque eu também preciso ouvir. Então agradeço sempre toda a oportunidade que eu tenho de conversar com vocês, de conversar com pessoas como você, Fernando, também, e convido todos vocês a acompanharem também meu trabalho com muito carinho, de fato, porque essa palavra que não é minha, ela precisa ser dada aí o conhecimento a todo e qualquer ser humano na face da Terra. E eu já deixei um convite aqui, nós estamos preparando o 2º Congresso Católico online sobre Teologia do Corpo, Sexualidade e Família, tá? Tá no forno, viu, Felipe? Não voltei a conversar novamente, porque nós estamos aqui talvez mudando os prazos, porque são vários palestrantes, né? Mas o convite já está dado, eu estou deixando ele aqui já aberto já. Inclusive, eu ia até falar para você assim, ó, se você não quiser fazer a live, ficar muito corrido para você, pelo menos manda a palestra do congresso. Mas como você confirmou a live, é maravilha, mas não pode deixar de participar do congresso, porque lá sim vai ser uma grande vitrine, assim. Nós vamos falar, o último congresso foi 30 mil participantes, né, nós tivemos. Eu acredito que esse ano aí vai ter um volume maior, aí todo o trabalho que está sendo feito por trás, mas é muito trabalhoso fazer esses tipos de eventos, mas se Deus quiser vai sair até junho aí, se Deus quiser. Então, a gente volta a se falar aí, mas eu estou deixando o convite aqui já feito ao vivo para todo mundo ver e você não ter como falar não para mim novamente. Será um prazer. Tá? Deus abençoe muito você. Obrigado pelo tempo dedicado. E deixar você ficar um pouquinho com a sua filha e sua família aí, tá? Deus abençoe muito você. Obrigado, meu irmão. Grande abraço, viu? Um abraço. Deus abençoe. Tchau, pessoal. Fica com Deus. Tchau, tchau.